Sakamoto, outro assunto muito importante, a gente falou bastante, é claro, sobre os assassinatos do Dom Phillips, Bruno Pereira, e a Polícia Federal traz uma novidade. Está em destaque no nosso site uma reportagem da Folha de São Paulo, porque a PF indiciou o ex-presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, nesse caso, né? A Polícia Federal indiciou ele que aparece aí nessa foto, Marcelo, alegando que ele, inclusive por ser policial, tinha conhecimento da realidade, dos riscos que viviam as pessoas que atuavam no Vale do Javari, sabia que um ataque poderia acontecer, mas não agiu, né, para evitar essa situação diante de tudo que ele tinha de informação. A Folha ainda não teve resposta da defesa, nem do Marcelo. O indiciamento cita o desmonte na FUNAI, perseguição a Bruno, né, quando ele estava na fundação, o pedido de socorro de servidores do Javari desde 2019, que nunca foi atendido. A PF também indiciou Alci Amaral, que também foi agente da PF, que era um dos homens de confiança de Xavier. Bom, Sakamoto, a gente está acompanhando desdobramentos desse caso, né, que ainda deixa muitas perguntas. A gente sabe que aquela área ali tem toda a questão da mineração, né, ilegal ali dos garimpeiros e de uma complacência de parte de entes públicos também. Olha, Diego, o Marcelo Xavier era uma engrenagem de um genocídio cometido por Jair Bolsonaro, né? Isso é fato. Ele era uma peça importante numa engrenagem de um genocídio cometido por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tomou ações efetivas para garantir que a população indígena, basicamente, para cometer um crime contra a humanidade junto à população indígena. Não dá para ser meias palavras, é isso que aconteceu. A gestão dele realmente foi marcada de assédio moral, interrupção de atividade de servidores, redução na força de trabalho da entidade, dificultou a gestão Bolsonaro e a gestão do Marcelo Xavier, dificultaram a vida dos indígenas durante esse momento de pandemia, né, de Covid-19. Facilitou a vida de garimpeiros, madeireiros, pecuaristas ilegais, grileiros de terra que ocuparam e exploraram e mataram indígenas, ocuparam e exploraram terras indígenas e mataram indígenas. Ou seja, há crimes de humanidade contra a humanidade, há genocídios, crianças Yanomamis mortas, crianças de outras etnias mortas, dor e sofrimento. Há provas e há elementos, inclusive, para Bolsonaro e toda a sua trupe ser condenado em instâncias nacionais e internacionais por conta disso. Agora, especificamente no caso de um homicídio de dolo eventual, né, por conta da questão da morte do saudoso Bruno Pereira e do não menos saudoso Dom Phillips, eu acho um pouco demais. Eu acho que vai haver ele pode ser punido por muitas coisas, o Marcelo Xavier, como a gente bem colocou. Mas eu avalio que o homicídio com dolo eventual é um tiro muito longo, né? A gente precisaria ver o inquérito, mas com as infos que estão disponíveis, né? Eu acredito que essa denúncia, do jeito, esse indiciamento não se sustenta, né? Tem uma certa dificuldade, quando a gente vai analisar a questão de homicídio, né? De julgar caso, de indiciar caso, quando há uma cadeia de responsabilidade complexa. Só que você fala o seguinte, né? Poxa, peraí, mas você fala que há uma questão de um genocídio, de um crime contra a humanidade, mas não um homicídio, porque uma coisa é uma questão coletiva, uma questão de você criar condições, através das suas ações, para uma ação coletiva levando à morte de um povo. De um outro lado, é uma questão de uma ação para levar à morte de duas pessoas especificamente. E isso, na verdade, é mais complexo de ser comprovado, é mais difícil de ser comprovado. Eu acho que com os elementos que estão colocados, esse indiciamento não se sustenta. A gente poderia discutir que ele prevaricou, se omitiu de forma deliberada, quando ele deveria ter uma ação concreta para poder combater o que estava acontecendo contra a população indígena, mas até aí, falar de um homicídio com dolo eventual contra duas pessoas especificamente, eu acho que vai ser mais difícil de ser comprovado. É aquilo que você falou, né? É um tiro muito longo, né? Há alguma responsabilidade e a gente percebe que há indícios, né? Mas homicídio com dolo eventual realmente é algo que precisa de bastante subsídio, né? Para se sustentar, né, Sakamoto? Precisa de mais subsídio para se sustentar, né? Aí você fala assim, mas genocídio, crime contra a humanidade não tem? Tem, e a gente tem subsídios para sustentar tudo isso, como eu falei e enumerei os crimes que ele e que Jair Bolsonaro cometeram. Mas aquilo que eu falei, Marcelo era uma engrenagem de um genocídio cometido por quem estava no poder, que era Jair Bolsonaro.
Agora, é a mesma coisa também que tentar colocar o homicídio nas costas do próprio Jair Bolsonaro. Eu acho que é mais difícil. Eu acho que o crime contra que os dois incorreram são outros, né? Que não são menos, não são menos graves, né? Mas são outros crimes, né? Esse crime especialmente, eu acredito que é possível puni-los por outras razões relacionadas ao crime, mas não por homicídio dolo eventual.